Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa oficina. Meu nome é Gabriel e vou apresentar para vocês essa oficina que a gente vai falar um pouquinho para vocês de como a gente faz essa avaliação da qualidade da água relacionada às nascentes, relacionada ao nosso projeto, esse projeto em questão, tá? Falando um pouquinho de mim, sou graduando do curso de Ciências da Natureza, tá? Do Campus Centro, do IF Campus Centro, e tenho formação como técnico em meio ambiente, também pelo IF. Sou bolsista deste projeto, bolsa de pesquisa e extensão, que está relacionado ao programa Viva Ciência da Prefeitura de Campos do Goytacazes. E aqui estão alguns logos das instituições parceiras e instituições de fomento do nosso projeto, e também do laboratório que dá todo o aporte, todo o auxílio para a realização das nossas coletas e análise das nossas amostras, tá? Voltada para análise de qualidade de água das nascentes. No próximo slide eu vou colocar um vídeo da nossa técnica, né, da técnica do laboratório, da Carolina, ela explicando um pouquinho para vocês e mostrando o nosso laboratório e as análises e os projetos que o laboratório atende, não somente este projeto em questão, tá? O LabFOS é o laboratório de análises e monitoramento das águas localizado no Polo de Inovação Campos dos Goytacazes do Instituto Federal Fluminense. É um laboratório de pesquisa que realiza análises de diversos parâmetros de qualidade da água. As demandas do laboratório estão relacionadas com projetos de pesquisa dos programas de pós-graduação, trabalhos de conclusão de curso, além de projetos de extensão e iniciação científica e ainda projetos de inovação. Então, como a gente vai trabalhar essa nossa oficina? Eu subdividi ela em três partes principais, que são as partes importantes para se tratar desse assunto. Primeiramente, é a parte do material e procedimento de coleta, que antes de fazer qualquer análise, você precisa coletar a sua amostra. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse processo, tá, de coleta. A outra parte vai ser o material, equipamentos e procedimentos de análise em si, análise laboratorial, e a outra parte vai ser de obtenção de resultados, onde a gente compara com a legislação vigente e como a gente analisa esses resultados, que a gente obtém eles através de triplicata. Eu vou explicar detalhadamente para vocês a respeito disso, tá? Então, como falei, a primeira parte, material e procedimentos de coleta. Então, a gente faz, geralmente em todas as nossas saídas, tem um checklist no próprio laboratório, que é o LabFOS, tá? Um checklist de tudo que a gente tem que levar a campo. A Maria Eduarda, na oficina 3, né, oficina anterior à nossa, a minha aqui, ela comentou a respeito do GPS. O GPS, eu vou até ressaltar para vocês que ele está presente na maioria dos campos que estão relacionados aos nossos projetos, às nossas análises. Então eu não coloquei ele aqui nessa lista, mas ele também será acrescentado para fazer o campo. Nessa lista eu coloquei especificamente todos os materiais que estão relacionados à coleta de amostra de água. Primeiramente, a gente trabalha com dois tipos de análise. Tem a análise dos parâmetros físico-químicos e análise dos parâmetros microbiológicos, tá? E dentro dessas análises existe diferença entre os materiais que são utilizados para efetuar cada uma. Primeiro, vou falar um pouquinho primeiro da análise físico-química. A análise físico-química ela é menos criteriosa a se comparar com a análise microbiológica. O frasco que a gente utiliza é esse frasco laranja, que vocês estão vendo na caixa térmica, tá? Esse frasco ele comporta 500 ml da amostra e essa amostra geralmente você não precisa armazená-la em um recipiente resfriado, tá? A gente leva a caixa térmica especificamente para armazenar no gelo as amostras que estão relacionadas às análises microbiológicas. Então, esse frasco que comporta 500 ml da amostra vai ser para análise físico-química.
levamos também alguns EPIs, tá? Como luvas descartáveis e o álcool, que a luva descartável e o álcool serve para a proteção individual, tá? Da pessoa que está fazendo a coleta, que nesse caso somos nós, e a proteção da amostra a ser coletada para efetuar a devida análise. Então, outra coisa que também nós levamos ao campo, que temos que fazer ao campo, é a primeira análise, que é uma análise físico-química que nós chamamos de análise de oxigênio dissolvido. Esse oxigênio está dissolvido na água. Então a gente utiliza o oxímetro para fazer essa análise. Esse é oxímetro de campo, e essa análise tem que fazer, é a única análise especificamente que tem que fazer no campo, ou seja, é a primeira análise que nós efetuamos. Então, acompanhado do oxímetro, levamos também um P7, tá, com água tipo 1. Geralmente levamos também um papel dupla face só para secar o eletrodo do equipamento, tá? Que o P7 com água tipo 1, que é água ultra pura, serve para fazer a lavagem do eletrodo, e o papel para fazer a secagem, para efetuar análise de outros pontos, de outra amostragem. E o frasco de vidro, que é o esterilizado. Esse frasco é um frasco que comporta 100 ml da amostra, é esse que está até ensacado ali na tampa da caixa térmica, e esse frasco ele está esterilizado, ou seja, ele vai na autoclave, chega a 100 graus Celsius, e há um processo de esterilização desse frasco, pois quando a gente chega ao campo para efetuar a coleta da amostra, a gente só pode abri-lo e coletá-lo no momento da coleta mesmo, e logo já fechá-lo e guardá-lo na caixa térmica. Então esses são todos materiais, equipamentos e o procedimento em si da coleta. A coleta da parte físico-química com um frasco de plástico, ela se dá de maneira normal. Geralmente a gente faz a lavagem com a própria amostragem, tá? A lavagem do frasco de plástico, e depois descarta aquele resíduo e coleta novamente a amostra. E já o frasco esterilizado a gente coleta diretamente, já tampa e guarda. Então, como eu tinha falado anteriormente, nesse tópico a gente vai trabalhar a questão dos materiais, equipamentos e procedimentos que a gente faz para realizar as análises em laboratório. Como eu tinha comentado lá naquele checklist anteriormente para o campo, a análise físico-química está relacionada ao oxigênio dissolvido, que é feita através do oxímetro. Ela tem que ser realizada no campo, tá? Ela tem que ser efetuada no campo. Já essas outras análises, que vão ser análises físico-químicas e microbiológicas, as outras análises, os outros parâmetros, vão ser realizados no laboratório, com equipamentos de bancada e efetuados em locais apropriados, dentro do laboratório. A primeira análise que a gente vai trabalhar aqui é a análise microbiológica. E como se dá essa análise? A gente utiliza nessa análise um teste que se chama teste de Colilert. Esse teste nos permite identificar coliformes totais presentes na amostra e coliformes termotolerantes que estão presentes nessa amostra, tá? Esses coliformes termotolerantes, eles são indicadores de patogenicidade, ou seja, contaminações por fezes humanas, tá? Nesse slide aqui a gente pode perceber elencados os materiais que são necessários para efetuar a análise microbiológica e realizar o teste Colilert. Então aqui a gente pode perceber no 3 aquele frasco inicial que a gente leva a campo de 100 ml, um frasco de vidro esterilizado. Por que a gente utiliza o frasco de vidro? Esse frasco de vidro a gente pode ser reutilizado, tá? Você pode autoclavá-lo e reutilizar novamente. Além do frasco de vidro, também existe uma bolsa que a gente chama de bolsa de NASCO, que também é utilizada para fazer a análise microbiológica. Só que essa bolsa, você utiliza ela uma vez e depois você descarta ela. No primeiro, você vai ver esses sachês ali. Esses sachês, eles contêm nutrientes. Esses nutrientes são necessários para fazer com que
coliformes ali presentes na nossa amostra, se houver ou não, se desenvolvam mais rapidamente, que eles vão ser o indicativo de contaminação na nossa amostra. Então, o nutriente é como se fosse um alimento para esses coliformes. Após fazer a utilização desse sachê e introduzi-lo na amostra que está dentro do nosso frasco com a nossa amostragem, né? A gente agita, ele vai se dissolver, tá? São uns grãozinhos, eles vão se desenvolver. Depois a gente vai colocá-los na cartela, que seria essa cartela ali que está aparecendo no slide. Essa cartela, ela é subdividida em casulos grandes e pequenos. Por que desses casulos? Esse teste, ele é um indicador, né, de possível poluidor, ou seja, de possível contaminação na nossa amostra. Mas só que ele não só indica presença ou ausência de coliformes, ele também quantifica esses coliformes, ou seja, cada cartela vai ter 49 casulos grandes e 48 casulos pequenos. Esses casulos, depois a gente vai ver lá na questão dos resultados, a gente vai pegar uma tabela, tá? Vai fazer a relação de quantidade de casulos grandes e pequenos, tá? Então essa relação a gente vai unir nisso, a gente vai obter um valor, tá? Para essa quantidade de coliformes, tanto totais como termotolerantes. Além do material, tem também os equipamentos que são necessários para fazer esse teste. Quais são esses equipamentos? Primeiro, a câmara de luz negra, que tem no laboratório, tá? Essa câmara de luz negra, ela vai fazer com que os coliformes termotolerantes que estão presentes na cartela, tá? Depois de ser efetuado a análise e respeitado o período de 24 horas de incubação dessa análise, dessa amostra, tá? Quando a gente colocar dentro dessa câmara, se tiver presença de coliformes termotolerantes, vai ser emitida uma luz azul. Então, o nutriente ele faz com que esses coliformes termotolerantes se desenvolvam e ainda emitem essa luz azul que em contato com a luz negra, que a gente quantifica cada casulo que emitir essa luz azul. Também temos a seladora, que essa seladora é utilizada porque a cartela ela vem com abertura na parte de cima dela e ela depois tem que ser passada na seladora através desse molde vermelho aí para ser selada, lacrada, e depois a gente introduz essa cartela em estufa a uma temperatura de 36 graus Celsius e vai ficar ali durante 24 horas. Os micro-organismos se desenvolvendo, os coliformes que estão presentes ou não na nossa amostra se desenvolvendo, para depois no outro dia a gente quantificar e ter o nosso resultado a partir da análise que nós estamos fazendo. Nesse slide a gente vai ver o passo a passo que eu já comentei anteriormente da questão da inoculação, que a gente chama de inoculação em teste de colilerte. Primeiro, a inserção do nutriente no frasco, tá, esterilizado, ou seja, a dissolução desse nutriente. Depois, a inserção na cartela, você vai transferir a sua amostra que está lá no seu frasco de vidro para a cartela. Depois vai fazer a selagem dessa cartela. Novamente vai acondicionar essa cartela em estufa, vai deixar lá a uma temperatura de 36 graus Celsius, vai esperar 24 horas para depois fazer a contagem dessa cartela, ou seja, a verificação do resultado de coliformes totais e termotolerantes. Vale ressaltar que também a gente, quando faz esse tipo de análise, não pode esquecer de datar a cartela, colocar o horário que foi feito a inoculação e ainda escrever da onde de qual projeto na própria cartela, pois o laboratório tem demandas de outros projetos, de outras análises. Então, se você não identificar a sua amostragem, depois pode ocorrer problemas com essa questão. E isso, às vezes, pode até ser algo meio assim, bobo, mas é algo que pode gerar um problema lá na frente, tá? A questão da identificação
de cada amostragem, a identificação dos frascos, a identificação das cartelas é extremamente importante para você ter ordem na questão de análise e coleta da sua amostragem e no seu resultado. Então, aqui nesse slide a gente já começa a introduzir a parte dos parâmetros físico-químicos. Lembrando que temperatura e oxigênio dissolvido foram analisados lá no campo primeiramente. Então ele é o primeiro parâmetro físico-químico que a gente realiza no campo. Esses parâmetros aqui que são de pH, turbidez, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, nós iremos analisar em laboratório as nossas amostragens com equipamentos de bancada que eu vou mostrar para vocês em seguida, todos os equipamentos que a gente utiliza para fazer essas análises. Também vale ressaltar que esses parâmetros são os parâmetros que a gente utiliza em nossas análises diagnóstico das águas relacionadas à amostragem das nascentes. Tá? Existem outras análises que o laboratório faz, tá? E que vão ser comentadas mais à frente. Só que essas daqui são as análises que nós realizamos. Primeiramente é de pH. A gente utiliza esse aparelho que é o pH-metro de bancada, tá? Para fazer essa análise eu coloquei os materiais também que a gente utiliza. Esses materiais eles irão se repetir para as outras análises, tá? De turbidez, de condutividade. A gente vai utilizar esse mesmo material que é o beck de descarte. Geralmente vai ter um resíduozinho, pois a gente tem que fazer a lavagem do eletrodo. Então, para fazer essa lavagem, eu utilizo o beck de descarte, tá? Então, é necessário ter um beck de descarte para fazer a lavagem, entre outras coisas. Tem o PISET também com água ultra pura, que é água tipo 1, para fazer a lavagem do eletrodo, tá? O eletrodo está ali com um termostatozinho. E também a gente utiliza um rolinho dupla face de papel para fazer a secagem, porque dupla face ele é mais, como eu posso dizer, mais sensível. O eletrodo é sensível, então o dupla face é utilizado para poder fazer essa secagem. Não pode ser um papel muito áspero. Então esse pH-metro de bancada ele vai fazer o que? A análise do pH da amostra que a gente está analisando. Sabemos que, quem não sabe, a questão do pH, o pH varia de 0 a 7, que é considerado ácido, 7 neutro e de 7 a 14 básico. Então as nossas amostras irão variar nesses valores aí. Depois eu vou colocar para vocês na questão de obtenção dos resultados em quais valores as nossas amostras devem estar, quais valores, tá? Que elas podem estar para estar dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Uma outra análise que a gente faz é a análise de turbidez. A análise de turbidez é só você pensar assim, você pega um copo com água e você insere nesse copo um pouco de areia e deixa ele um tempo ali. Você vai perceber que quando você introduz a areia nele, a areia vai começar, como a gente chama vai começar a decantar. Então a turbidez é exatamente isso. Essa parte, quando você olha para uma água e você começa a ver ela bem turva, a gente pode considerar aquilo ali como turbidez da água, tá? Então a turbidez ela é analisada através de um turbidímetro de bancada. Esse turbidímetro ele analisa a turbidez das nossas amostras e sua unidade, a gente fala que a unidade se detém em unidades nefelométricas de turbidez. Então ele vai fazer basicamente isso, analisar essa parte turva que seria da nossa amostra, tá? A condutividade é um outro parâmetro que a gente analisa e os sólidos totais dissolvidos também a gente analisa em nossas amostras. A condutividade a gente pode estar relacioná-lo também com a questão de presença de sal em nossas amostras, tá? Que podem aumentar a condutividade da água a ponto de mudar até a própria escala do aparelho, porque o aparelho varia de escala dependendo da quantidade. Então, geralmente, a condutividade ela não está com seus valores estabelecidos pela legislação, que eu vou comentar mais à frente. Mas os sólidos totais dissolvidos têm um valor permitido, tá, na legislação,
que ele não pode ultrapassar esse valor. Então por isso que é importante a gente analisar os sólidos totais dissolvidos e como o aparelho, que o aparelho se chama condutivímetro, ele analisa a condutividade e tem uma relação entre os sólidos totais dissolvidos e a condutividade, a gente utiliza os dois valores, tá? Então esse aparelho é um aparelho de bancada, que a gente vai medir a condutividade, mas ele não mede somente a condutividade, ele mede a condutividade, a resistividade, a salinidade e os sólidos totais dissolvidos, tá? Esse é um aparelho que faz análise de outros parâmetros no mesmo aparelho. E o oxímetro, agora vocês estão vendo a imagem dele, tá? Ele vai medir tanto oxigênio dissolvido na água quanto a temperatura. Só que você percebe, pela característica dele, você já entende que ele não é um equipamento a ser utilizado no laboratório, é um equipamento de campo. Você realiza essa análise no campo, tá? É essencial saber o oxigênio dissolvido para a biota ali presente, para os seres ali viventes nas águas em questão, principalmente nas nascentes, tá? Então, o oxigênio dissolvido, quando ele está num valor muito baixo, pode ser um indicador de contaminação, tá? E entre outros fatores. Então, é importante, é uma análise importante para o nosso projeto e para outros projetos, tá? Por causa de estar lidando com a biota ali presente, tá? Então, aqui a gente já começa a fechar um pouquinho a nossa oficina. A gente vai entender como é que a gente obtém, faz a obtenção dos resultados, como é que a gente analisa os valores que os aparelhos nos dão. Primeiramente, eu vou falar da parte microbiológica. Os coliformes, como eu mostrei aqui agora eu vou mostrar literalmente a imagem de como fica a cartela, para vocês identificarem o que são os coliformes totais e termotolerantes. O de cima são os coliformes totais e o de baixo os coliformes termotolerantes. Para você perceber, o de cima, que é os coliformes totais, você consegue ver a olho nu. Os casulos vão ficar amarelados quando há presença de coliformes totais. Aí você faz a contagem desses coliformes, que eu vou mostrar a tabela em seguida. Você faz a contagem desses casulos ali presentes, nos que estão amarelados. Contou, anota os valores de grandes e pequenos, faz intercala esses valores na tabela, então você vai obter seu resultado. Só que na legislação vigente, ela não mostra valores máximos permitidos ou mínimos permitidos para coliformes totais. Já para coliformes termotolerantes, para nascentes, tem que ter ausência de coliformes, tá? Então, no coliforme termotolerantes é diferente, você não consegue ver a olho nu. Você tem que pegar essa cartela que você viu ali, toda amarelada, tá? Que estão com coliformes totais, que você já fez a contagem, colocar naquela câmara que eu mostrei para vocês, que é a câmara de luz negra, tá? E por ela vai ter a luminescência dos coliformes termotolerantes que podem estar presentes ali nos casulos, vai mudar de cor. Ao invés de ficar amarelo, vai ficar com essas cores aqui, ó, um verde azulado. Então, aí você faz a contagem desses casulos também, novamente, intercala na tabela a quantidade de grandes e pequenos, e você também vai obter o valor desses coliformes termotolerantes. Então essa aqui é a tabela que a gente utiliza. Você pode ver grandes positivos e pequenos positivos. Os grandes positivos estão na vertical e os pequenos positivos estão na horizontal. Esses valores são para aquele frasco, tá? De 100 ml da sua amostra. Então você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você obteve um casulo grande e 0 pequenos, você vai intercalar aqui 1 grande com 0 pequenos, vai dar o que? 1. Então você anota esse valor. Se você obteve 5 grandes e 1 pequeno, você vai intercalar da mesma forma. 5 com 1 vai dar o que? 6,3. Então funciona dessa forma, desta maneira. Você faz essa intercala grandes e pequenos e você obtém o seu resultado. Por isso que na maioria dos testes, o teste Colilert, ele é um teste bom porque ele é um teste rápido, é um teste também seguro, tá? Ele é embasado,
pela legislação, e você não tem somente ausência e presença, você tem ausência e presença de coliformes e ainda você pode quantificá-lo. Já nos parâmetros físico-químicos, eu vou ter aqui os valores que são permitidos e os valores excedentes que não são permitidos. Por exemplo, vou começar por pH. pH, naquela escala que eu falei, de 0 a 7, de 7 a 14, o valor permitido de pH é de entre 6 a 9. Se o valor de pH da nossa amostragem, que está voltada a nascentes, de abaixo ou acima desse valor, isso já está fora do que é permitido, ou seja, essa amostra não está dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. E que legislação é essa? A legislação que a gente utiliza é a CONAMA, tá? A CONAMA 357 de 2005. Lá você vai ter todos os valores de todos os parâmetros voltados para a qualidade de água, inclusive esses que a gente utiliza. Turbidez menor que 40 ou menor ou igual a 40 unidades nefelométricas de turbidez. Condutividade, como eu falei, não tem um valor de condutividade, mas tem um valor de sólidos totais dissolvidos, que tem que ser menor ou igual a 500 mg por litro. Oxigênio dissolvido, como eu já tinha comentado anteriormente, o valor de oxigênio dissolvido tem que ser acima de 6 mg por litro, tá? Da amostra que a gente está analisando. E temperatura também não tem esse valor, porque a temperatura também vai ser analisada pelo oxigênio dissolvido no mesmo aparelho. Então, para concluir nessa parte de obtenção de resultados, a gente faz a análise, tem os resultados através dos aparelhos e faz essa comparação com a CONAMA 357 e intercala esses resultados. Existem outras análises para confirmar alguns parâmetros. Por exemplo, quando a gente obtém uma análise de oxigênio dissolvido, os valores dão muito abaixo, geralmente a gente faz uma demanda bioquímica de oxigênio, que é DBO. Então, você fazendo uma DBO, você vai confirmar aquilo que previamente você pode já estar desconfiando através da sua amostragem. É outro tipo de análise, como eu falei, faz no LabFOS, mas na nossa amostragem, no nosso projeto, a gente não faz, tá? Então, é essencial você saber a amostra que você está lidando e saber quais são os tipos de análise você vai efetuar para que você possa trabalhar bem os seus resultados e compará-los com a legislação correta, com a classificação correta, que você, quando olhar lá na legislação, você vai ter classe 1, 2, 3 e os seus usos. A água de nascente está enquadrada na classe especial, tá? Então, aqui eu fecho a minha oficina. Quero agradecer a todos, tá, pela disponibilidade e presença nas nossas oficinas, tá? Aqui estão algumas referências que eu utilizei na minha apresentação, nos nossos trabalhos também a gente utiliza algumas referências, mas essas referências estão relacionadas ali diretamente à minha apresentação, que esse livro que está abaixo é o livro que a gente utiliza como livro metodológico para todas as nossas análises, e essa referência ali da CONAMA 357 é onde estão os valores que eu comentei. Quero pedir a todos também que sigam a nossa página, tá? Curtam, compartilhem e que venham aproveitar ao máximo as nossas oficinas e o nosso curso, né? Porque hoje, com esse problema todo, a gente está disponibilizando esse curso online, de casa, você pode assistir, você pode compartilhar e se interagir com a gente. Eu quero desejar a todos também assim, uma ótima semana e aproveitar bastante o nosso curso. Muito obrigado e fique com Deus. Valeu!